Bom, pessoal, então eu terminei aqui a minha terceira flor, né, o meu terceiro desenho. Finalizei a minha 12ª carreira com 2 pontos tela. Então, agora eu vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto e fazer mais 2 correntes de intervalo. Viro meu trabalho aqui para o avesso. E faço um ponto alto no meu próximo ponto de base, iniciando a minha 13ª carreira com um ponto tela apenas. Dentro do próximo intervalinho de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, salto todos os pontos de base, venho no último, faço um ponto alto, formando aqui o meu primeiro ponto tela depois aqui da minha casinha cheia. Faço então 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base. Então, eu vou caminhando, fazendo ponto tela sobre ponto tela, até obter aqui 4 pontos tela seguidos. Assim. Então, agora eu passo para dentro do próximo intervalinho de correntes, faço 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. Dentro do intervalinho seguinte, eu faço mais 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. E aqui dentro do próximo intervalinho, eu faço 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. Assim. Então, agora eu faço 2 correntes, salto todos os pontos de base, venho aqui nesse último ponto, faço um ponto alto. Passo para dentro do próximo intervalinho e faço 2 pontos altos. Um ponto alto no próximo ponto de base. E agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei aqui dentro do intervalinho de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto aqui no próximo ponto de base. Agora eu faço 2 correntes, salto aqui todos os pontos, venho no último, faço um ponto alto. Eu vou abrir aqui para vocês verem como está ficando. Agora, aqui dentro do próximo intervalinho, eu vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto no ponto seguinte. No intervalinho seguinte, eu vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. E aqui no próximo intervalinho, eu vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. Então, vai ficando assim. Agora, eu vou caminhando, fazendo aqui a minha carreirinha com 4 pontos tela seguidos. Então, fiz aqui os 4 pontos tela seguidos. Aqui dentro do próximo intervalinho, eu vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto aqui no próximo ponto de base. 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base. E aqui eu já finalizo o meu desenho aqui, ó, a carreirinha do meu primeiro desenho. Esse ponto tela que eu fiz aqui, ele é de separação de um desenho e outro. Então, aqui eu já vou começar o desenho aqui, ó, da minha segunda flor. Então, aqui, ó, dentro do próximo intervalinho, eu vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. Então, agora eu vou iniciar aqui a minha carreirinha com 4 pontos tela. Eu já estou trabalhando aqui no desenho da minha segunda flor. Pronto, então, fiz aqui 4 pontos tela depois da minha casinha cheia.
Aqui dentro do meu próximo intervalo de corrente, eu vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. Dentro do intervalinho seguinte, eu faço 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. E aqui dentro do próximo intervalinho também, vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base, assim. 2 correntes, salto 2 pontos de base, venho no último, faço um ponto alto. Passo para dentro do próximo intervalinho e faço 2 pontos altos. Um ponto alto no ponto seguinte. Então, agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Assim. Agora, eu vou passar aqui para dentro do próximo intervalinho e vou fazer 2 pontos altos. E um ponto alto no ponto seguinte. 2 correntes, salto 2 pontos de base, no próximo ponto eu faço um ponto alto. Dentro do próximo intervalinho eu vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto. Dentro do próximo intervalinho eu também vou trabalhar 2 pontos altos e um ponto alto no ponto de base. E aqui dentro do próximo intervalinho eu também vou trabalhar 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. Então, fique assim. Agora, para finalizar aqui o meu segundo desenho, eu vou caminhando fazendo 4 pontos tela. Então, fiz aqui os 4 pontos tela. Passo aqui para dentro do próximo intervalinho e vou fazer 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. Então, a carreirinha aqui, ó, meu segundo desenho. Agora, eu vou iniciar aqui o meu terceiro desenho. 2 correntes de intervalo, para fazer aqui um ponto tela de intervalo. E agora, eu vou fazer aqui a minha casinha cheia. Então, eu vou trabalhar aqui o meu terceiro desenho exatamente como eu fiz os 2 primeiros. Então, caso você tenha alguma dúvida, é só voltar o vídeo ou olhar aí no seu tecido como o desenho tá formando. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente fazer a próxima carreira. Bom, pessoal, então já terminei aqui de fazer a minha 13ª carreira. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras. Então, para iniciar a minha próxima carreira, eu vou subir 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto. Viro meu trabalho para frente. E aqui dentro do intervalinho de correntes, eu faço, então, 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. Assim. Então, nessa carreirinha não tem ponto tela aqui no início. Agora sim, eu vou caminhando, fazendo aqui a minha carreirinha de pontos tela. Então, serão 4 pontos tela no início, aqui, ó, depois da casinha cheia. Assim. Então, aqui dentro do próximo intervalinho de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. E agora, eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Assim. Então, agora eu faço 2 correntes,
venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. No ponto seguinte, também trabalho um ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. No ponto seguinte, eu faço outro ponto alto. Um ponto alto no próximo ponto de base. Passo para o próximo ponto e faço um ponto alto. E um ponto alto no próximo ponto de base. E assim eu fiquei com 7 pontos altos seguidos. Então, agora eu faço 2 correntes, salto 2 pontos de base e no próximo ponto eu faço um ponto alto, ficando aqui com um ponto tela. Então, agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Assim. Então, eu faço 2 correntes, passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. E agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no finalzinho da minha carreira. Assim. Então, aqui dentro do próximo intervalinho de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. Agora, eu vou fazer 4 pontos telas seguidos. Então, aqui eu fiz 4 pontos telas seguidos. Já é o final aqui do meu desenho aqui da minha primeira flor. Então, agora eu vou fazer 2 pontos altos dentro do próximo intervalinho. E um ponto alto no próximo ponto de base. Então, nessa carreira não tem ponto tela de separação entre os desenhos. Eu fiz aqui a casinha cheia, que é a última casinha cheia do meu primeiro desenho. E também já é a primeira casinha cheia do meu segundo desenho. Então, agora eu já vou iniciar aqui a minha carreira de repetição aqui, ó. Vou fazer, então, agora os 4 pontos tela. Então, eu fiz os 4 pontos tela depois da casinha cheia. Cheguei aqui no próximo intervalinho, eu vou fazer 2 pontos altos. E agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Bom, então, eu já caminhei fazendo aqui um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou fazer 2 correntes. Passo para o próximo ponto, faço um ponto alto. E agora eu vou caminhando, fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto, até obter 7 pontos altos seguidos. Então, eu já tenho aqui 7 pontos altos seguidos. Faço 2 correntes, salto 2 pontos de base, no próximo ponto eu faço um ponto alto. Então, agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Assim. Então, eu faço 2 correntes, salto, venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. E eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, já caminhei, fazendo aqui um ponto alto para cada ponto de base. Dentro do próximo intervalinho, eu vou fazer 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. Assim. Então, agora eu vou caminhando, fazendo aqui uma carreirinha de 4 pontos tela. Então, eu fiz aqui os 4 pontos tela, depois da minha carreirinha. Deixa eu
pontos altos, olha aqui como ficou o desenho da minha segunda flor. Então, eu vou fazer aqui a minha casinha cheia. Que são 2 pontos altos dentro do intervalo e um ponto alto no próximo ponto de base. Então, já finalizei aqui, ó, o meu segundo desenho. E agora, para iniciar o meu terceiro desenho, eu vou trabalhar da mesma forma como eu fiz aqui, ó, o segundo e também o primeiro desenho. Vou, então, adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, pessoal, então eu terminei de fazer aqui a minha carreira. Então, eu finalizei aqui com uma casinha cheia, assim como eu iniciei com uma casinha cheia. Aqui, ó. Então, agora eu vou virar o meu trabalho para o avesso e eu vou caminhando, fazendo pontos baixíssimos em cada um dos pontos de base. Agora, eu subo 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Venho dentro do intervalinho de correntes e faço 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. Assim. 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base, formando aqui o primeiro ponto tela da minha carreira. E agora eu vou caminhando, fazendo ponto tela sobre ponto tela, até obter aqui 4 pontos tela seguidos. Então, eu tenho aqui 3 pontos tela. Agora, eu vou fazer 2 correntes, salto 2 pontos de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Assim. Então, agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no finalzinho, aqui, ó, da minha carreirinha de pontos altos. Cheguei aqui no final da minha carreira, eu vou fazer 2 correntes. Venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Agora, eu vou caminhando, fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui, ó. No próximo ponto tela. Cheguei aqui no intervalinho de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. E agora, eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui nesse último ponto aqui de base. Assim. Então, eu faço 2 correntes, venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Como eu fiz aqui, ó, do outro lado. Então, agora eu vou caminhando, fazendo ponto alto sobre ponto alto, até sobrar 3 pontos de base. Assim. Então, agora eu faço 2 correntes, salto 2 pontos de base, no último ponto eu vou fazer um ponto alto, formando aqui um ponto tela. Então, agora eu vou caminhando, fazendo ponto tela sobre ponto tela, até obter 4 pontos tela seguidos. Assim. Então, agora eu cheguei aqui na casinha que vem antes da minha casinha cheia, aqui, ó. Aqui dentro, eu vou fazer 2 pontos altos. Um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes,
salto todos os pontos, venho no próximo, faço um ponto alto. Dentro do próximo intervalinho de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. Assim. Então, agora, para iniciar aqui a carreirinha do meu próximo desenho, eu vou fazer 4 pontos tela seguidos. Então, agora eu vou caminhando, fazendo ponto alto sobre ponto alto em cada um dos pontos de base. Assim. Então, aqui já é a repetição do que eu fiz aqui, ó, na minha primeira flor. Faço 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base. E agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Chegando no intervalinho de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. E depois eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, assim como eu fiz lá no meu primeiro desenho. Pronto. Fiz, então, ponto alto sobre ponto alto e 2 pontos altos aqui dentro daquele intervalinho de correntes, do miolo da minha flor. Faço 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base. Então, agora eu vou caminhando, fazendo ponto alto sobre ponto alto, até sobrar 3 pontos de base em relação à carreira anterior. Então, caminhei até chegar aqui, ó, no finalzinho da minha carreira, deixei sobrando 3 pontos de base. Faço, então, 2 correntes, salto 2 pontos de base, venho no último, faço um ponto alto. Já tenho aqui meu primeiro ponto tela, depois da carreirinha de pontos altos. Então, agora eu vou fazendo ponto tela sobre ponto tela, até ficar com 4 pontos tela seguidos. Assim. Chegando aqui no intervalinho de correntes, eu faço 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. Então, eu faço 2 correntes, salto todos os pontos, venho no último, faço um ponto alto. Dentro do próximo intervalinho de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. Assim. Agora, eu vou iniciar aqui a minha carreirinha com 4 pontos tela, para dar início ao meu terceiro desenho. Então, eu vou trabalhar o meu terceiro desenho exatamente como fiz os 2 primeiros. Vou, então, adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente fazer a nossa próxima carreirinha. Bom, pessoal, então eu terminei aqui a minha 15ª carreira com uma casinha cheia. E na casinha cheia da 14ª carreira eu não vou trabalhar. Então, agora eu viro meu trabalho para o avesso. E eu vou caminhando, fazendo pontos baixíssimos em cada um dos pontos de base. Subo 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Venho dentro do próximo intervalinho de correntes, vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. Iniciando, então, a minha carreirinha agora com casinha cheia. Agora, eu vou fazer aqui 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base, fazendo aqui o primeiro ponto tela da minha 16ª carreira. Então, eu vou fazendo ponto tela sobre ponto tela aqui na minha 16ª carreira. Então, eu tenho aqui 3 pontos tela seguidos. Cheguei aqui na minha carreirinha de pontos altos, eu vou fazer 2 correntes,
salto 2 pontos de base, no próximo ponto eu faço um ponto alto. 2 correntes, salto 2 pontos de base, no próximo ponto eu faço um ponto alto. 2 correntes, salto 2 pontos de base, no próximo ponto eu faço um ponto alto. Assim, então agora eu fiz aqui 6 pontos tela aqui no início da minha 16ª carreira. Cheguei no intervalo de correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, salto 2 pontos de base. No próximo ponto eu faço um ponto alto e agora eu vou caminhando, fazendo ponto alto sobre ponto alto até obter 10 pontos altos seguidos. Assim, 10 pontos altos seguidos. Agora eu faço 2 correntes, salto 2 pontos de base, venho no último, faço um ponto alto. Aqui dentro do próximo intervalinho de correntes, eu faço 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, salto 2 pontos de base, no próximo ponto eu faço um ponto alto. 2 correntes, salto 2 pontos de base, no próximo ponto eu faço um ponto alto. 2 correntes, salto 2 pontos de base, no próximo ponto eu faço um ponto alto. Então, eu tenho aqui 3 pontos tela. Agora, eu vou caminhando, fazendo mais 3 pontos tela aqui, sobre os pontos tela da carreira anterior. Então, aqui, eu já tenho 6 pontos tela depois da minha última casinha cheia. No próximo intervalinho de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, salto todos os pontos, venho no último, faço um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, salto todos os pontos, venho no próximo, faço um ponto alto. E aqui dentro do próximo intervalinho de correntes, eu vou fazer mais 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. Então, assim, eu já tô fazendo aqui o finalzinho do meu desenho aqui, ó, da minha primeira flor. E já iniciando aqui a minha segunda flor. Então, agora eu vou fazer a minha segunda flor e também a terceira flor, exatamente como eu fiz aqui, ó, na carreirinha da primeira. Trabalhar agora os pontos tela, depois a casinha cheia, ponto tela, 10 pontos altos, ponto tela, casinha cheia, 6 pontos tela, uma casinha cheia, 3 pontos tela e uma casinha cheia. Vou então adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente fazer a nossa próxima carreira.